Boa noite, Arena! Glória a Deus. Quantos aqui estão renovados hoje pelo Senhor? Glória a Deus, coisa boa, né? Hoje nós tivemos um dia atípico, um dia muito especial, um dia onde nós podemos viver, né? Experiências tremendas com Deus, no evento que nós chamamos, né? Chamado de Renovo. E para mim, verdadeiramente, foi um renovo, foi algo assim tremendo, uma experiência muito profunda com Deus. Coisa boa, né? Glória a Deus, aleluias. E entre muitos assuntos, né? Entre muitas palavras, nós vimos muitas coisas que nos remete, né? Ao tema de hoje, ao que nós vamos falar hoje, inclusive, né? O exemplificado nesse vídeo. Nosso tema de hoje é perseguição versus propósito. Quem nunca sofreu algum tipo de perseguição? Por conta da sua fé, por conta do seu propósito, por conta da sua aliança com Deus. Eu acredito que, por mais simples que tenha sido, né, ou sofreu algum tipo de preconceito, eu acredito, sabe, que todos nós, né, que estamos em Deus, que buscamos viver, né, uma vida em santidade, uma vida no propósito com Deus, seguir mesmo os mandamentos, né, passamos por situações, né? Passamos por situações difíceis, passamos por momento em que nós somos perseguidos e passamos por momento onde nós somos provados, né? No caso ali, né, não deixou de ser uma perseguição, mas um momento onde essa jovem foi provada, né? E por mais que tenha sido difícil, né? Nos mostrou ali que foi uma situação difícil. Foi ou não foi? Né? Uma decisão que precisava ser tomada. Mas nós vamos conversar hoje bastante sobre isso e mostrar, sabe? Não só em minhas palavras, né? Não só simplesmente por um vídeo, mas na palavra de Deus, né? Que isso é real. Né? E como nós devemos fazer, e segundo a palavra de Deus, os exemplos que o Senhor nos deixou, né? Como nós devemos agir diante disso. Eu quero ler com vocês, né, um texto que está lá no livro de Mateus, Mateus 10, de 35 a 36. Se nós olhamos para uma situação dessa, né, e falamos, uau, que luta, hein? Que dificuldade, que provação. Tem que fazer uma escolha, uma oportunidade dessa, será? Será que eu perderia uma oportunidade dessa, né, para manter, né, no meu propósito, ou para me manter naquilo que eu acredito, ou para manter a minha postura, ou para defender aquilo que eu realmente acredito, as minhas ideias, a minha fé? Se nós achamos isso difícil, vamos ler o que está escrito aqui, em Mateus 10, 35 a 36. Nos diz assim, ó, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar com vocês antes de conversar sobre essa palavra. Você que quer ouvir de Deus, quer receber de Deus, você que quer vencer as suas guerras nessas questões, estenda suas mãos para cá, sabe? Abre os seus lábios e faça a sua oração. Fala isso para Deus, fala para Ele falar contigo, te trazer direção nessa noite, porque é dele que nós esperamos, amém? Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Te glorificamos, Senhor Deus, pela Sua palavra, por toda ela, Senhor. Pelas palavras, Senhor Deus, que são liberadas vitórias sobre a nossa vida, pelas palavras de bênção, também por palavras, Senhor, que muitas vezes nos parece dura como essa, mas que vem carregadas de ensinamento, Senhor Deus, que vem carregadas, sim, de bênção, Senhor Deus, e de saúde para nossas vidas. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ministrar através da minha vida. Que Teu Espírito Santo possa falar com a Tua igreja nessa noite. Possa trazer entendimento. Possa tocar em cada coração. Sabe, fazendo dele uma terra fértil. Uma terra preparada, arada pelo Teu Santo Espírito. Para que a Sua palavra venha, Senhor Deus, germinar.
crescer e frutificar, Pai, que seja para a glória do teu nome. Eu me coloco ao seu dispor, em nome de Jesus. Amém e amém. Difícil, né? Essa palavra? Às vezes difícil de entender. Como assim, né? Deus veio pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Nós vimos ali uma questão, né, no âmbito profissional, né, uma questão assim, de repente da pessoa, da jovem ali, né, ter que abrir mão de alguma coisa, de um emprego, no caso, né, de uma oportunidade de trabalho. E nós já ficamos assim, né? Oh, que difícil, né? Que luta, nossa, parece injusto, né? Nós vamos ter que enfrentar guerras nessa vida, né? Por conta do Evangelho, por conta da palavra de Deus, por conta daquilo que nós cremos. E nós já achamos isso assim algo muito difícil. Nós já damos o nome de guerra, de luta, né? Que batalha, que prova, não é? Agora você imagina, né, as pessoas que enfrentam lutas dentro da sua própria casa. Nós lemos essa palavra, nós falamos, gente, mas que pode até nos parecer absurda, né? Se nós formos pensar, como assim? Como Deus de amor, Deus da família, né? Como assim ele veio para trazer divisão? Como assim, né? Mas nós podemos entender isso, né? Infelizmente, né? Muitas vezes de forma prática, na palavra de Deus demonstrada na Bíblia, nós vamos ver alguns exemplos hoje, né? E também no nosso dia a dia. Hoje mesmo nós estávamos conversando, né? Eu, a Ilza, a Belinha, enfim, falando sobre uma questão assim, né? De uma dificuldade, né? De certa pessoa para estar na igreja, né? A luta, né? Que enfrenta quando alguém quer estar em Cristo, quer estar na missão, né? E tem luta, tem dificuldade na sua própria casa. Quantos de nós temos dificuldade, enfrentamos dificuldade, né? Temos que lutar, né? De certa forma com a nossa família. Nós entendemos, né? Eu creio que seja bem fácil entender, né? Quando a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aparentemente, a luta dessa jovem era contra o seu chefe, né? Contra alguém que iria exercer uma autoridade sobre a vida dela. Alguém físico, né? Se nós falamos nessa questão familiar, nós pensamos em quem? Está falando do pai, da mãe, como está explícito, está dito aqui, né? E nós achamos que nós vamos lutar, né, contra o pai e mãe. E eu acredito que muitos pais, né, e mães de jovens devem ficar, que palavra é essa? Que negócio é esse na Sara Nossa Terra que fala para os filhos, né, se voltar contra seus pais, contra suas mães? Não, não é isso. Mas tem algo que é sério, que não é da Sara Nossa Terra, que é bíblico, e nós vamos ver não só através desse versículo, né? Nós não podemos negociar princípio, nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos negar a Deus por nada nesse mundo. Nada pode ser mais importante na sua vida, né? Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu marido, e nós vamos ver nem os seus irmãos. Nada nem ninguém pode ser mais importante na sua vida do que a sua fé, do que o seu relacionamento com Deus, de que você cumprir o teu propósito, o chamado a qual Deus fez para você, a qual Deus tem para cada um de nós individualmente. Nada pode ser empecilho, nada pode ser embaraço. Então nós vamos lutar, vamos desrespeitar, né? No caso aqui dos mais jovens, né? Vamos desrespeitar, não. Nós vamos lutar com as armas espirituais. E eu tenho certeza, né, que se você se posicionar de forma correta em Deus, com desejo no seu coração de guardar a tua fé, né, é muito mais fácil você estar na sua posição de cristão e você ganhar a sua casa, você ganhar seu pai, você ganhar o seu filho, você ganhar a sua família para o Senhor. Eu vivi algumas experiências, né? Entre elas, eu lembrei de duas situações. Tanto com a minha mãe, né?
Depois de muitos anos, já estava casada e convertida. Eu já contei até aqui algumas vezes, né? A minha mãe teve a oportunidade de estar na igreja onde eu congregava e de estar conversando com a minha pastora. E eu toda feliz, né, que minha mãe tinha ido na igreja. Me ajuda aqui, Sandro, por favor. Eu não consegui botar o cronômetro, mas vamos lá. E aí, eu toda feliz no final do culto, né? Fui levar a minha pastora para conversar com a minha mãe, toda boba ali, que minha mãe tinha ido para a igreja. E aí ela começou a falar as coisas que eu fiz no passado, porque essa aqui, vocês não vão ouvir, pulava a janela para ir para o baile. Essa aqui fazia... A intenção da minha mãe, né, na sua ignorância, né, na ignorância de ser, assim, né, de não entender bem, né, o que acontece numa conversão, numa transformação, era ali de meio que denegrir a minha imagem, né? Mas ali ela só estava mostrando, né, que verdadeiramente eu havia sofrido uma transformação, que eu era uma nova criatura, que eu era uma nova pessoa. Ali minha mãe só estava testificando o poder de Deus, ainda que ela não soubesse. Então nós passamos por situações assim, né? As pessoas dentro da nossa própria casa muitas vezes olham para nós e não acreditam, né? E não entendem, né? Como assim? Agora, só vive na igreja agora e lava a igreja. Essa daí fazia isso. E enchia a boca para falar. E eu falei, mãe, é verdade. Isso aí eu fazia, né? Hoje eu sou uma nova criatura, para ver de onde o Senhor me tirou. E muitas vezes nós enfrentamos situações, né? Situações adversas no trabalho, em várias áreas, em vários momentos, em vários locais, em várias situações da nossa vida, né? Onde nós somos confrontados, onde a nossa fé, né? Onde a nossa crença, né, é provada. A palavra de Deus, né, eu vinha vindo para cá e, na luta, né, com essa palavra, e o Senhor foi ministrando no meu coração. E o Senhor me lembrou de Jonatas, né? E ali exemplifica claramente essa situação, né, onde ele teve que se posicionar, né? Ele teve que tomar posição, armar contra o seu pai, né? Para guardar os seus princípios, para guardar uma pessoa inocente, para defender aquilo que ele realmente acreditava. Ele, em momento nenhum, ele discutiu com o pai, ele desrespeitou o pai, mas ele também não concordava com a atitude, com o erro que o pai estava cometendo, com a injustiça e com o crime que o pai cometeria. Contra o seu amigo? Sim, também. Mas contra Deus, contra aquilo que ele acreditava, contra aquilo que ele sabia. Então a Bíblia nos mostra assim, né, um filho se posicionando, né, contra a atitude do seu pai. A Bíblia nos mostra, né, lá no livro de Samuel 20, você vai ler lá a história, né, no momento final, assim, onde ele teve que tomar a decisão mesmo, né? Não precisou enfrentar o seu pai, não precisou discutir com o seu pai, simplesmente se posicionou de forma correta. E você sabe o que aconteceu? Ali ele estava, pode parecer uma traição, né? Pode parecer, nossa, ele está traindo o seu próprio sangue, ele está traindo a sua família. Não, ali ele estava protegendo o seu pai, né? De cometer mais um erro contra o seu Deus. Tantos outros que ele tinha cometido já, né? Já tinha perdido Saul, o seu reinado, né, por conta de querer fazer as coisas na força do seu braço, né, seguindo a sua intuição, o seu conhecimento. Jonas ali, no momento, ele precisou desrespeitar o seu pai, ele precisou defender aquilo que ele acreditava. E ele se posicionou favorável a Davi. Ele armou toda uma situação e ele chegou e ali defendeu Davi, né, sem discutir com seu pai, simplesmente mostrou para Davi, né, através de todo momento, lê lá, né, em 1 Samuel 20, lê todo o capítulo que você vai ver, né, quando Davi chegou para ele e falou, olha, seu pai quer me matar, armaram tudo, ó, você vai lá, você vai participar do jantar, e nesse jantar eles vão conversar, e você vai falar que eu não fui, seu pai ficar nervoso, é porque ele quer realmente estar contra mim, senão, lê todo o contexto. E aí eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança. Se realmente seu pai estiver contra mim, você vai lançar as flechas. Vocês lembram desse caso? Lembram dessa passagem? E ali ele livrou Davi.
Ali começou a fuga de Davi. Pode parecer algo absurdo, mas isso mostra o que a palavra de Deus está falando aqui. Isso comprova o que essa palavra diz. Em nenhum momento ele precisou desonrar o pai, mas ele protegeu o pai. Em vários outros momentos, no próprio Davi mesmo, né? Davi, ele não era honrado, ele não era visto, né? Ele não era acreditado, nem pela sua família. Mas Davi, ele precisou romper com tudo isso, para que ele pudesse cumprir, né, com o chamado que Deus tinha para ele, com o propósito que Deus tinha na vida dele. E você sabe que os irmãos de Davi, né, o próprio pai de Davi, que naquele momento, no momento lá da unção, vocês lembram lá da passagem que Samuel foi para ungir um rei na casa de Jessé? Vocês lembram disso? Ah, o pai não lembrou, a gente está sempre falando dessa passagem, né? O pai não lembrou dele. Tudo isso aconteceu. No momento de enfrentar o gigante, ele enfrentou sozinho. Mas vocês sabem que toda a família dele foi beneficiada? Toda a família dele foi privilegiada? Porque a sua salvação, a sua comunhão com Deus, o seu caráter, só depende única e exclusivamente de você. Nós, pequenininhos, né, os nossos pais, eles tomam decisões por nós, eles fazem escolhas por nós. É discutível isso, né, mas pelo que eu aprendi, o que eu entendo, a partir dos 12 anos você já começa a tomar consciência e relacionado à sua fé, né, você precisa já começar a tomar decisões, embora você não tenha, né, você não responda por você mesmo, nem perante a sua família, nem perante a justiça. Mas diante de Deus, em relação à sua fé, em relação a princípios, em relação ao caráter cristão, você já começa a responder por você. Então você não pode se deixar levar, se deixar conduzir, se deixar dominar, né, pelo que as outras pessoas pensam. Você não pode, sabe, negociar princípios. Você não pode negociar valores por dinheiro nenhum, por posição nenhuma. Sabe, por honra nenhuma que você possa ter. Sabe, por posicionamento nenhum que nenhum chefe, nenhuma qualificação possa te dar. Nada pode ter mais valor na sua vida, sabe, do que a sua vida com Deus, do que você estar no centro da vontade de Deus, do que você cumprir o propósito de Deus. Uma outra situação, passei já há poucos anos atrás, uma situação de prova na minha casa, uma situação difícil com um dos meus filhos, prova mesmo, né? Nós fomos postos à prova, eu e o pastor Sandro. E teve um momento, sabe, com o coração sangrando, doendo. E eu precisei dizer, esse filho não é o nosso Deus. Nós temos um Deus a qual nós servimos, né? Nenhuma decisão, sabe, pode ser de um filho que saiu de dentro de você, sabe, contrário aos seus princípios, aos seus valores, podem mudar a rota da sua vida. Pode mudar, sabe, a sua posição, a sua postura diante do chamado a qual Deus tem para você. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar o menino no caminho que deve andar. E essa promessa e essa palavra não é do seu filho, não é do seu pai, não é do seu irmão. Isso é uma promessa de Deus com você. Uma vez que, né, cheia de falhas e defeitos, cheia de erro, que eu cumpri com o meu, sabe, com a minha missão, tá aí, agora é a promessa de Deus. Nenhuma decisão, sabe, de ninguém, de nada. Nós cantamos, né, nada, quem nos separará do amor de Cristo, né? Fome, nudez, perigo, espada. Ah, de repente uma promoção, de repente um emprego melhor, de repente uma qualificação melhor. Será que isso pode, de fato, de verdade, sabe, estar entre você e o seu caráter em Deus, e a sua vida em Deus, e o seu chamado em Deus? Será que isso realmente é uma guerra, né, que você possa falar, nossa, eu estou passando por uma luta, é uma prova, eu tenho que lutar contra isso? Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar o nosso entendimento.
A palavra de Deus não nos deixa, sabe, brecha para dúvida, não nos deixa brecha, sabe, para essa oscilação, sabe, para esse questionamento, para esse pensamento. Nós precisamos prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos buscar, prosseguir em conhecer o nosso Deus. Pastora, olha, é a arena e a senhora vem sempre com essa palavra, você vem sempre com palavras assim. Eu quero te dizer que seja no arena, né, seja onde for, né, eu fui chamada para pregar o que está na Bíblia. Às vezes não é fácil, como um texto como esse. E tem mais. Eu anotei aqui, gente, fiz um rabisco aqui que deu um BO com o meu tablet aqui. Mas a palavra de Deus diz, lá em Mateus 5:10, diz assim, ó, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Gente, é uma coisa engraçada, né? Como assim, gente? Bem-aventurado é legal quem sofre, quem passa por perseguição, quem sofre injustiça. Parece algo meio pesado, né? Parece algo assim meio... Aqueles que gostam de se autoflagelar, parece algo, né? Esqueci a palavra, mas parece algo meio estranho. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Ai, não, nós estamos vivendo no tempo da graça, né? Como assim? Como assim? Está dentro das bem-aventuranças passar por perseguição por causa da justiça? Não há nada nesse mundo que seja mais valioso, mais importante do que a justiça que vem de Deus. Sabe, não há nenhuma injustiça desse mundo, né, que possa equivaler, sabe, à grandeza da justiça de Deus e o poder que ela tem nas nossas vidas. Um outro exemplo que eu trouxe, né, eu lembrei de Davi, lembrei de Jonatas e lembrei de José. José, nós falamos muito sobre ele, se prega muito sobre ele, né? Um sonhador e que teve que viver isso na prática, né? Ele ficou sozinho, sem pai, sem os irmãos, né? Ele foi maltratado, rejeitado e vendido como escravo, aquela história toda que a gente sabe, né? Pelos seus irmãos, porque os irmãos dele não aceitavam o sonho que Deus tinha dado para ele. Não parecia algo absurdo? Esse fé dele, mais uma vez o mais novinho, né? O mais franzino, não sei se era o mais franzino, né? Diferente de Davi, não é isso que a Bíblia diz, né? Mas tipo assim, o mais novo, né? Que negócio é esse? Né? Querer dizer que nós vamos se dobrar diante de ti? Que negócio? Até o próprio pai achou um absurdo, porque não conseguiu entender e, de certa forma, imaturo, ele expôs o seu sonho, como eu já compartilhei aqui com vocês. Não sei se vocês que estão aí no online já ouviram essa história, mas a Bíblia, sabe, está cheia de exemplos que nos mostram situações como essa, sabe? Onde muitas vezes, né, nós vamos precisar sim abrir mão, até mesmo da nossa família, das crenças de nossa família, da postura, sabe? Daquilo que para a nossa família, né, é algo como justo, como honesto, como certo. Nós vamos precisar abrir mão, nós vamos precisar nos posicionar para que nós possamos viver, né, aquilo que realmente Deus tem para cada um de nós individualmente. E José não foi só por aí, vencendo essas questões familiares. José, diante de um bom emprego que ele tinha, depois do cara ter sofrido isso tudo, tá lá como escravo, conseguiu uma posição lá de confiança, né, de Potifar, né, uma posição boa, né, ele vivia bem, né, estava ali como superintendente, só administrava a casa, né, era alguém que tinha liberdade de tudo naquela casa. E ele foi provado. O pastor, às vezes, costuma brincar e fala que a mulher de Potifar, a Potiféia, né? Mas acredito que não era bem feia, não. Eu acho que a mulher devia ser uma mulher até bem bonita, né? E no mundo de hoje, né, uma proposta como essa, você acha que José poderia ter ficado bem na fita?
ter ficado bem, né, com o Potifar, ter mantido ali o seu emprego e ainda de quebra ter conseguido um caso, né? Como seria hoje, de quebra ainda ter outros prazeres, né? Ainda ter o chefe dele bancando a mulher para que ele pudesse desfrutar. Seria isso ou não? Mas ele não abriu mão dos seus princípios. Ele não abriu mão dos seus valores. Isso é valor ou não é para esse mundo? E ó, quantos valores que foram oferecidos para ele, né? Quanta proposta, né? Mas para José não. Mais valioso era ele manter o seu sonho, mesmo vivendo algo que era totalmente contrário àquilo que ele sonhou, né? Mas ele se manteve firme naquilo que ele acreditava, nos seus princípios, nos seus valores. Sabe o que ele ganhou por isso? Quem pode me dizer o que ele ganhou por isso imediato? Prisão, cadeia. Gente, que coisa mais absurda! Nós vivemos na graça. Nós queremos um evangelho de conforto. Nós queremos um evangelho de vantagem. Que negócio é esse? Sofrer perseguição, gente? Que negócio é esse de abrir mão de um bom trabalho, né, e de quebra uma amante? Alguém que você não precisa nem manter, não precisa nem sustentar nem nada. Já tem o chefe lá, o patrão que sustente por você. Não, né? Ele não conhecia o evangelho da graça. Ele não conhecia o evangelho de facilidade. Ele teve que sofrer as consequências por chegar diante da sua família e falar do ministério que Deus tinha para ele. E falar do sonho que Deus tinha para ele. Ele teve que ser corajoso bastante para acreditar em algo que parecia absurdo para todos aqueles que estavam à sua volta. Impossível. Você, quase que o mais novo, né? Impossível até o meu pai, né? Até o nosso pai se prostrar diante de você. Mas José, assim como Davi e Jonatas, que pôde proteger o seu pai, José, sabe o que aconteceu? Parecia que ele estava indo contra a sua família, desrespeitando, desonrando, querendo ser mais. Ele sofreu por isso. Mas ele pôde ser um instrumento de Deus para salvar a sua família, até mesmo da fome, da escassez. Ele foi instrumento de Deus. Sabe por quê? Porque ele não se dobrou, sabe, ao que os seus irmãos acreditavam, a que os seus irmãos pensavam e diziam a respeito dele. Ele não se dobrou ao que as pessoas acreditavam. Ele sabia o Deus que ele servia. José, ele não se dobrou aos prazeres, às propostas que pareciam ser vantagem, humanamente falando para o mundo, carnalmente falando. Ele preferiu se manter íntegro e fiel, ainda que tenha pago um preço alto, ainda que tenha sofrido injustiça, ainda que tenha sido perseguido por amor a Deus, perseguido por se manter fiel, não somente ao seu patrão, né? Mas à lei que ele conhecia, aos princípios que ele acreditava. Eu não sei, sabe, o que tem sido oferecido para você. Às vezes não é o seu pai, não é a sua mãe. Às vezes não é claramente um chefe, um patrão que tem se colocado, sabe, diante de você e tem te dado um ultimato para que você faça uma escolha, para que você tome uma decisão, para que você ponha em xeque ou ponha em prova, sabe, a sua vida com Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua devoção. Cada um de nós sabemos, né? Como eu trouxe aqui alguns exemplos que eu vivi, né? Os mais tensos, né? Dos últimos tempos. Mas todos os dias nós recebemos proposta, muitas vezes sutil e outras tão descarada como a que José sofreu, para que você negue o seu Deus. Para que você negue o seu chamado, para que você abra mão dos seus princípios, daquilo que realmente deve ser valioso para você, como um homem, uma mulher de Deus, como alguém que se denomina cristão, que leva o nome de Cristo. O que tem sido valioso para você? Quais têm sido as propostas, sabe, que o mundo, que as situações, sabe, tem colocado diante de você? Quais têm sido as suas escolhas diante delas? Em Mateus 19, 29 diz assim:
E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai ou mãe, ou mulher ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, tanto, e herdará a vida eterna. Aqui fala de receber 100 vezes mais, tanto, receber 100 vezes mais de que tudo isso. E ainda a vida eterna. Aqui não fala só de uma vida eterna. Aqui fala, sabe, de tudo que nós vimos aqui, ó, nessas palavras, nesses exemplos que eu trouxe para você. Com certeza José hoje desfruta da vida eterna, não é? Ou está lá na espera, como você acredita, como você entende. Davi também. Mas antes disso, eles receberam e obtiveram vitórias e honra na terra, perante aqueles que eles viviam. José, diante de um povo que ele nem imaginava, que ele não podia nem contar, também diante do seu pai e dos seus irmãos, também diante dos seus familiares. Ele pôde ser mão de Deus para alcançar a vida dos seus familiares. Então eu quero te dizer, sabe, para vocês que estão no presencial, para vocês que estão no online, independente da sua idade, independente se hoje você é uma pessoa independente, né, ou uma pessoa ainda que dependa do seu pai e da sua mãe, você deve respeito, você deve honra, você deve obediência, mas não negocie os princípios. Os seus princípios você deve única e exclusivamente ao seu Deus. Então guarda o seu coração, cuidado com o que você tem negociado. Eu quero chamar já o louvor. Eu quero estar orando com vocês. Eu quero estar falando para vocês, sabe, que não existe nada nesse mundo que possa se comparar. Por mais que possa reluzir como ouro, por mais que possa brilhar como o sol, por mais que possa ser algo, sabe, valioso, que te traga prestígio nesse mundo, nada vale mais, sabe, do que você se manter íntegro, fiel, do que você valorizar, priorizar, sabe, aquilo que Deus tem te chamado a fazer, aquilo que Deus tem te chamado para ser, aquilo que o Senhor tem te chamado a guardar. Nada, nem ninguém, nada pode te impedir, né, de servir o seu Deus, nem você sendo um menor. Você deve honrar o seu pai, você deve honrar a sua mãe, você deve obedecer. Mas você não é obrigado a negar os seus princípios. Você precisa permanecer. Você precisa entender que momentos vão ser, você vai passar por prova, em que você vai precisar definir, né, se o seu casamento é seu Deus. Não é para você abrir mão do seu casamento. Não é para você abrir mão da sua mãe, do seu pai. Mas é para você guardar os seus princípios e os seus valores. Esses da palavra de Deus acima de tudo. Em relação ao casamento, a Bíblia nos fala, nos mostra de Abigail. Depois vai ler lá. Depois vai ver, sabe, a atitude de Abigail. Não há nenhuma aliança que você possa ter nessa terra, que você possa fazer, sabe, que seja tão forte, que possa verdadeiramente te levar a quebrar a sua aliança com Deus, a quebrar os princípios e valores, sabe, que Deus já tem, sabe, imprimido aí dentro de você, já no seu entendimento. Busca a palavra de Deus, ora a Deus. Não precisa ser aquilo que eu estou falando, mas ouça o que o Espírito Santo tem falado com você. Não negocie princípios, não negocie valores. Não existe amor maior que você possa experimentar, ou que você possa viver, do que o amor de Deus. Não existe honra maior que você possa receber nessa terra do que a honra que o Senhor tem para a sua vida. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus princípios. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.